Como eu já disse no início da nosso culto, da nossa liturgia, eu vou iniciar nesta manhã uma série baseada no texto de Mateus 6, a partir do verso 5 até o verso 15, e o texto mais conhecido nesse trecho da Bíblia é a oração do Pai Nosso. Por isso que eu intitulei essa série de Mestre de Oração, porque é Jesus ensinando os discípulos como eles deveriam orar. Inclusive, no texto de Lucas 11, que tem a oração do Pai Nosso, o texto começa com a súplica dos discípulos. Eles falam assim: Jesus, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Essa súplica por oração é o espírito de quem quer aprender, de quem entendeu o que é ser discípulo, quer seguir o mestre. Então, diante do pedido dos discípulos, Jesus deixou um modelo de oração que se tornou o padrão de toda a cristandade. Por que eu digo o padrão de toda a cristandade? Porque desde muito tempo, desde o início da igreja primitiva e no passar dos séculos, a oração do nosso Senhor, chamada de Pai Nosso por muitos de nós, ela passou a ser o modelo que nós seguimos quando fazemos oração. Na verdade, na prática não tem sido, como eu espero mostrar no decorrer dos domingos, mas deveria ser, porque ela entra nos livros de catecismos dos cristãos na história. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem os catecismos pautados em 3 partes. A parte de doutrina, que muitas vezes no passado era resumida no chamado credo apostólico. A parte de vida cristã, que é resumida nos 10 mandamentos. E a parte de oração, que é resumida no Pai Nosso. Então, esses 3 símbolos da nossa vida com Deus eram usados desde muito tempo para nutrir os discípulos de Jesus na caminhada cristã. O Pai Nosso, portanto, sempre foi uma ferramenta importante. E para minha surpresa, eu ouvi alguém conversar comigo essa semana. Para minha surpresa, eu vejo que nem todos nós sabemos orar, sequer o Pai Nosso decorado. Mas mesmo se nós o sabemos decorado, nós não usamos o Pai Nosso como modelo de nossas orações. Por isso que eu quero gastar tempo aprendendo com Jesus a orar como convém. Se ele deixou um modelo, então é importante que a gente aprenda. E o que nós vamos aprender com o Pai Nosso? Algumas coisas, dentre elas, aprender a honrar a Deus. Uma das coisas que eu vou deixar bem claro quando eu começar a expor o Pai Nosso é que ele nos ensina a pedir coisas que normalmente nós não pedimos nas nossas orações. É raro a gente orar dizendo: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós vamos aprender a honrar a Deus. Nós vamos aprender a pedir como convém. Lá em Tiago fala que nós não temos as coisas que nós pedimos porque nós pedimos mal. Nós não pedimos como convém. Então nada melhor do que aprender com aquele que sabia exatamente qual era a vontade do Pai, a pedir como convém. E vocês vão perceber que a oração do Pai Nosso tem mais pedidos do que a gente está acostumado a admitir. Você já percebeu como muitas vezes as pessoas falam assim: olha, eu nem peço, viu, pastor? Eu só agradeço porque tem tanta coisa que Deus já me deu, eu nem peço. Errado. Quando Jesus ensinou a orar, ele colocou uma frase de adoração e 6 pedidos. 6. Oração deve sim ser repleta de petições. Deus se agrada disso, mas a gente tem que aprender a pedir como convém. E a terceira coisa que eu quero que nós aprendamos com essa oração é que oração não é só um momento de telefonar para Deus e fazer um pedido, mas de comungar com Ele, comungar com o nosso Pai. E essa é uma coisa preciosa que falta-nos quanto à oração costumeira, não é? Por que a gente tem dificuldade de orar por bastante tempo? Porque num mundo repleto de correrias e pressa, a gente está acostumado a ser objetivo e tem dificuldade de gastar tempo. Presta atenção, tem outras coisas na vida cristã que são estranhas para nós. Quando você ouve a palavra meditação, você pensa em religião oriental. Quando na verdade os cristãos do passado eram conhecedores da prática da meditação. Não tem nada a ver com o zen. Porque o zen tem a ver com tirar tudo da cabeça e ficar vazio. Não.
na vida cristã é encher a cabeça de tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que honra o nosso Deus e refletir sobre essas coisas. Mas a gente está desacostumado a gastar tempo meditando, a gastar tempo comungando com o Pai. Eu espero que a gente aprenda isso, eu e vocês, nas próximas semanas. Mas antes de entrar na oração do Pai Nosso propriamente dito, eu quero gastar tempo com o preâmbulo da oração, o que vem, na verdade não é o preâmbulo, aquilo que vem antes. Jesus, quando falou da oração do Pai Nosso no texto de Mateus, ele dá algumas advertências antes. Por isso que eu intitulei a mensagem de hoje, Equívocos na Oração, e quero que você acompanhe a leitura que eu vou fazer de Mateus 6, de versos 5 a 8. Esse é o texto que antecede a oração lá no Evangelho de Mateus, a oração do Pai Nosso, lá em Mateus. E eu creio que nos ajuda a nos conscientizar de alguns erros e alguns conceitos equivocados que nós temos sobre oração. Diz assim, Mateus 6, a partir do verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vamos falar um pouquinho desse contexto, porque esse é o texto que vem antes da oração do Pai Nosso. Se você olhar na sequência, vai dizer, então vocês orem assim. Aí Jesus ensina o Pai Nosso. Tá? Mas antes disso ele fala dos erros, das falhas, dos pecados relacionados à oração. Então, o que a gente aprende aqui no contexto da oração? Jesus colocou a oração do Pai Nosso, ela é colocada em contextos diferentes no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, os dois lugares onde ela aparece. Em Mateus, o evangelista fez questão de inserir no chamado Sermão do Monte. E o que o Sermão do Monte está ensinando? Dentre outras coisas, ele está ensinando uma vida correta, uma vida justa, muito diferente do que os religiosos dos dias de Jesus achavam. Porque eles achavam que eles podiam cumprir a lei com atitudes externas e com regras legalistas. Se você pegar a sua Bíblia e olhar no texto que vem antes do capítulo 6, no final do capítulo 5, Jesus fala assim, olha, ouvistes que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. Por que Jesus sempre fala, ouvistes que foi dito, né? Não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher de forma adúltera de forma impura já adulterou no seu coração. Por que Jesus parece estar corrigindo? Porque havia um jeito de pensar sobre vida correta que Jesus queria quebrar, queria romper com ela. Que era o jeito de escribas e fariseus, de uma religiosidade externa. É possível ser muito religioso e nada cristão. E é isso que Jesus queria contrapor. Tanto é que aqui no texto que a gente está lendo, eu só li os versos 5 a 8, mas do 1 a 18, Jesus está corrigindo práticas religiosas deturpadas por esses mestres da lei. Tanto é que no versículo 1 do capítulo 6, veja o que diz. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Aí ele começa a falar sobre dar dinheiro, contribuir. Depois ele fala sobre orar e no final fala sobre jejuar. Presta atenção, 3 coisas que são parte da vida cristã, da vida religiosa. Contribuir, orar e jejuar. E no entanto Jesus diz que tem um jeito errado de fazer cada uma delas. O que ele está se opondo? Ele está se opondo a uma maneira de praticar as obras de justiça que tem em vista o nosso orgulho e não a glória de Deus. Tem em vista os homens como plateia e não Deus como o receptor dessas coisas. Por que eu acho importante nós considerarmos o contexto antes de entrarmos na oração? Para a gente se dar conta de uma coisa. Satanás procura as coisas mais sagradas para poder profaná-las. Eis o poder do pecado. O que eu quero dizer com isso?
Sabe quando você fala assim, gente, o pecado é uma coisa que destrói mesmo, né? Você já viu como uma pessoa é escravizada pelo álcool, ou pelas drogas, ou pela prostituição? Quando você vê gente enfurnada nesses contextos, você reconhece quão destrutivo pode ser um caminho longe de Deus. Mas eu queria mudar a sua ótica para você olhar quão mais profundo é o poder do pecado. Porque ele macula até as coisas mais sagradas. Pegar alguém sem Deus e mantê-lo cativo às drogas não é tão horripilante quanto pegar alguém crente no Senhor Jesus e estragar a vida de oração dele. Esse é o poder do pecado. O pecado pode pegar as coisas mais íntimas suas, os momentos mais próximos de Deus e corrompê-lo. Inclusive eu quero lembrar você de uma coisa: os 2 momentos no ministério de Jesus em que ele sofreu maior oposição do inimigo, em que ele mais sentiu o peso dos pecados, foram, se você lembrar aqui, os 40 dias no deserto. Lembra? Satanás está lá tentando a Jesus Cristo. E depois no jardim do Getsêmani, como a gente leu no começo do culto. Os 2 momentos em que ele sente com mais peso a intensidade da tentação. E por que é importante eu ressaltar esses 2 momentos? São 2 momentos em que ele está orando. Ele vai para o deserto para orar, diz os evangelhos. E ele vai para o jardim para orar. E nos 2 momentos de oração, o inimigo está atormentando a vida dele. É importante que você saiba disso, porque eu não quero que você olhe para pecado apenas relacionado às coisas vis. Do tipo assim, você viu o que ele faz? Eu quero que você olhe para pecado manchando até as coisas mais puras, como orar. Eu quero que você veja que até o que nós fazemos de mais íntimo pode, com Deus, pode e frequentemente é maculado pelos nossos pecados. Por isso que eu vou falar nessa manhã sobre os 2 equívocos que essa passagem trata. Não são os únicos. Eu poderia pensar com vocês em outros tipos de pecado relacionados à oração. Mas são desses 2 que a passagem trata. E eu quero focar nesses 2 porque eu acho que já tem muito material para a gente pensar essa semana. Primeiro equívoco tem a ver com a pessoa ou as pessoas a quem nós oramos. A quem nós oramos é a grande pergunta. E é disso que Jesus trata nos versos 5 e 6. Quem é ouvinte de nossa oração? Nos versos 5 e 6, ele não está preocupado com o lugar. Eu vou mostrar aqui que ele fala sobre orar na sinagoga, orar nas esquinas. Mas a preocupação de Jesus não é com o lugar. A preocupação de Jesus é com o público-alvo de nossa oração. Esse é o primeiro equívoco. O segundo equívoco é como oramos. E os versos 7 e 8 tratam a maneira de nós orarmos. Isto é, o que a nossa prática de oração revela acerca do que cremos. Oração é reveladora da maneira como nós enxergamos a Deus. É reveladora da maneira como nós enxergamos vida cristã. O que entendemos ser a oração. Então eu quero tratar dessas 2 áreas, porque elas já mostram vários problemas que nós temos relacionados à oração. Então vamos começar com a primeira. A quem nós oramos? Presta atenção para você entender o contexto que Jesus está tentando se opor. A oração dos hipócritas, e ele fala disso no verso 5, buscava visibilidade diante dos homens. Veja o verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Presta atenção. A ideia aqui não é trabalhar com o local. Não é assim, eles vão e oram na sinagoga, em vez de ficar lá em casa. Porque, na verdade, orar na sinagoga não é proibido na palavra de Deus. E orar em casa não é necessariamente santo. Jesus também não está falando da maneira, da postura. Eles oram em pé ao invés de estarem de joelhos. O homem de joelhos é aquele que mostra a sua humildade diante de Deus. Não necessariamente. Então Jesus não está confrontando ou dando regras do tipo: quando você orar, só esse tipo de lugar.
só esse tipo de postura. Ele não está preocupado com local ou com postura, ele está preocupado com visibilidade. Por isso, em pé, nas esquinas. Inclusive a palavra grega para esquinas é plateia. Era o lugar onde passava muita gente. Então, orar nas esquinas significa orar com público. Orar com gente enxergando. Portanto, entenda isso. Entenda que Jesus não está confrontando local ou postura em si mesmo. Ele nem está tratando de oração pública como sendo errada. Até porque a Bíblia não proíbe. A Bíblia tem momentos em que ela revela a retidão de oração pública. Por exemplo, quando Salomão dedicou o templo no Antigo Testamento, ele faz uma oração pública. Todo mundo ouve a oração de Salomão. E ela é vista como piedosa na palavra. Deus, inclusive, responde à oração de Salomão. Quando, no livro de Neemias, quando os homens estão contritos com o seu pecado, eles confessam o seu pecado em uníssono. Isto é, a uma só voz, todo mundo dizendo dos seus erros, de como abandonaram o Senhor. E eles fazem isso em público, várias pessoas. No Novo Testamento também, várias vezes no livro de Atos, eles estão orando em público. A igreja está orando reunida. Então a Bíblia não proíbe oração pública. É bom que você entenda isso. Tem gente que pega essa passagem e diz assim, então, e tem gente que fica lá na igreja, orando para se mostrar. Não. Oração pública não é necessariamente pecaminosa. A Bíblia, inclusive, tem vários exemplos de oração pública. O que Jesus está pegando, problema, é enxergar homens como os ouvintes de nossas orações. É quando as pessoas a quem nós oramos são os homens antes do que o Pai, o Filho e o Espírito. Então, eu quero falar um pouquinho sobre como nós também, muitas vezes, temos o público errado. Muitas vezes. Nas nossas orações, nós temos o público errado. Por exemplo, você já deve ter se visto nesse erro aqui que eu vou citar. Às vezes você diz certas coisas para os outros ouvirem. Senhor, e sobre aquele problema que a gente tratou? Ouve, Senhor, cria um coração mais arrependido. Senhor, e sobre aquilo lá que... Quantas vezes você vê coisas ao seu redor e pessoas ao seu redor e você ora para que elas ouçam? No fundo, sua oração não é a Deus, é a elas. Porque é elas que você tem em vista como ouvintes. Isso revela quantas vezes, até na oração, que deveria ser nosso momento íntimo com Deus, nós mostramos que nós preocupamos com as pessoas ao nosso redor. Às vezes para dar lição de moral. Às vezes até revela uma outra falha nossa. Quão pouco nós oramos em privado. D.A. Carson tem uma frase interessante que eu tirei do comentário dele. Ele fala assim, o indivíduo que ora mais em público que em particular, revela que está menos interessado na aprovação de Deus que no louvor humano. Se você contar as vezes em que você ora na mesa, na frente de outros, na igreja, ou reunião de oração, e der mais tempo do que você ora em casa sozinho, isso é um problema. Sério, grave. Revela que você está mais preocupado com a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E tem uma outra maneira que eu vejo que nós temos público errado. E aqui eu vou mexer e vou machucar alguns de vocês, mas eu acho importante, porque eu creio que isso aqui é bíblico. Presta atenção. Por que alguns de vocês aqui não gostam de orar em público? Tem uma razão para isso. Não é por humildade, mas é por temor de homens. A grande verdade é que quando nós temos vergonha de orar em público, não é porque a gente é tão humilde que a gente não quer demonstrar nossa devoção ao Senhor. É porque no fundo, a gente sabe que tem mais gente ouvindo. O que isso mostra? Que até hoje, nós temos um grande problema de, às vezes, nos esquecermos de que oração é só a Deus. É só a Ele. Não é aos outros. Nós podemos até orar em uníssono. Podemos até orar conjuntamente com aquele que ora por nós.
mas nós falamos só com Deus, não com os outros. Mas sempre nós temos em mente outras pessoas, seja para dar uma lição nelas, seja para mostrar como nós somos piedosos, seja porque nós temos vergonha de que elas nos ouçam falar alguma coisa errada. Isso revela que nós temos o público errado em mente. Qual é a proposta de Jesus? O que ele propõe? Ele nos ensina que oração deve ser uma demonstração de nossa intimidade, e isso requer um lugar íntimo. Olha o verso 6. Verso 16 fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Por que Jesus está falando de ir para o quarto e orar em secreto? Não é que na casa dos judeus da época bíblica eles tinham muitos cômodos como a gente tem, tá? Muitas vezes eles não tinham muitos cômodos, em alguns contextos era só um cômodo. Mas a ideia era de procurar um lugar secreto, um lugar íntimo. O que Jesus fazia para orar? A Bíblia revela, Marcos e Mateus, que ele saía para lugares. Marcos 1 fala que ele ia para o monte para orar. Lucas fala que ele fazia isso como de costume. O texto que a gente leu em Mateus fala que ele foi para o jardim orar. Ele ia para lugar em que ele não encontrava pessoas. E até quando ele foi com os discípulos para o jardim, ele diz: fiquem aqui e eu vou orar ali. Vocês sabem que eu estou orando, mas ninguém sabe o que eu estou orando. Interessante isso. Ele queria um momento secreto, íntimo com o seu pai. E por que é importante a gente falar de intimidade? Eu queria que você entendesse oração assim. Oração não é para mostrar para os outros. Oração é para a gente revelar para Deus quem nós somos. E sabe quem aprende com isso? Não é Deus. Ok? Quando você revela a Deus quem você é, quem aprende não é Deus. Quem aprende é você mesmo. Como toda oração deve ser íntima, eu quero fazer você entender que até as nossas orações públicas, até quando a gente ora na igreja, ou nos nossos grupos semanais, ou em qualquer outro contexto, até a nossa oração pública deve ser expressão de nossa intimidade. Jesus Cristo ensina os discípulos a orar e não ensina uma oração individual, ele ensina uma oração pública. Pai Nosso. É oração para ser feita em público. Mas ela devia ser feita como se nós estivéssemos sós, apenas para Deus. E Deus atende quem fala só com Ele. Quando o texto fala assim, que seu pai que vem em secreto o recompensará, a Bíblia não revela que tipo de recompensa, mas diz que Deus gosta de atender quem fala com Ele. Ele gosta de dar atenção a quem dá atenção a Ele. Você já ficou com raiva que você estava conversando com alguém e a pessoa não estava prestando atenção? Você acha que tem direito de exigir isso ainda. Agora, que dirá o nosso Senhor? Ele deve toda a atenção. A Ele deve ser dada toda a atenção e todo o foco. Ele gosta de recompensar quem se dirige a Ele e a Ele somente. Se é com Ele que você tem intimidade, se é nele que você está pensando, se é com Ele que você quer gastar esse tempo, então Ele tem prazer em atender você. Nós temos que nos lembrar a quem nós oramos. Segundo equívoco, como é que nós oramos? E aqui nós mexemos na outra área que Jesus Cristo revela acerca desses judeus da sua época. Ele fala de repetições, olha o verso 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Os pagãos, eles tinham realmente a prática das repetições. Eu citei aqui um exemplo do Antigo e do Novo para mostrar que isso era próprio de quem tinha outra religião. Por exemplo, quando Elias está no Monte Carmelo com os profetas de Baal, diz o texto lá em 1 Reis 18 que eles clamaram de manhã até o meio-dia: ó Baal, ouve-nos! Ó Baal, ouve-nos! E aí depois de muito orarem, Elias começa a zombar deles. Está dormindo? Elias era irônico na sua confrontação do erro.
Mas isso era próprio de pagão, de achar que pelo muito falarem o Deus deles iria ouvir. Mesma coisa acontece quando Paulo está em Éfeso, acontece um rebuliço por causa da pregação do evangelho, e aqueles que eram devotos de Diana começam a clamar por 2 horas que Diana era a rainha dos Efésios, que Diana, e fala o texto que por 2 horas clamaram a Diana. Por quê? Porque queriam revelar a sua devoção. Quanto mais falassem, mais devotos eram. Então, essa prática é comum entre os pagãos, mas Jesus Cristo não está preocupado com as outras religiões. E eu não quero me preocupar com as outras religiões. Eu não vou falar das repetições que acontecem em religiões como o budismo e outras religiões orientais que têm essa prática de mantra. Eu não quero falar disso. Eu quero falar de como às vezes essas coisas são trazidas para dentro do cristianismo. Porque Jesus estava preocupado com a maneira como os judeus estavam imitando os pagãos. O texto que a gente leu no meio do culto falavam que eles faziam longas orações. Por quê? É a ideia de que eles apreciavam repetir, como se fosse expressão de maior devoção e de que Deus iria ouvi-los melhor. De novo, eu preciso fazer uma ressalva aqui para você entender direito. Jesus não condena a oração longa em si mesmo, tá? Lucas 6 fala que Jesus Cristo saiu para orar e orou a noite inteira. Não tem nada de pecaminoso em uma oração longa, em si mesmo. Embora ela possa levar-nos a pecar por demonstrar coisas que não convêm, a oração longa em si mesmo não é condenada na Bíblia, nem mesmo a repetição perseverante. O texto que a gente leu fala que Jesus Cristo por 3 vezes repetiu as mesmas palavras. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus está ali clamando o socorro do Pai, mas ele está mais preocupado com a glória do seu Pai. É por isso que ele fala, seja feita a tua vontade. Ele está repetindo. Inclusive, ele ensina parábolas lá em Lucas 18 para que nós aprendamos a perseverar na oração. Então, Jesus não condena oração longa nem repetição em si mesmo. O que ele condena? É a crença de que o muito repetir vai produzir maior eficácia. É isso que Jesus está preocupado em confrontar. A crença de que oração longa é mais eficaz. Tem vários erros relacionados a repetição, oração longa, que eu gostaria de ressaltar agora, porque são parte da nossa vida cristã. Nós, às vezes, cometemos esses erros. Por exemplo, eu falei de mantras em outras religiões, mas elas são comuns no cristianismo também, nas igrejas evangélicas. Quantas vezes a gente repete, por exemplo, em músicas ou em orações, as mesmas palavras? Em música, por exemplo, não é muito raro por aí você cantar o coro ou o refrão de uma música 8, 10, 12, 15, 20 vezes como uma forma de mostrar maior espiritualidade. Não é, Jesus falou, não seja como um pagão. Em orações também, pessoas às vezes repetem, achando que por isso vão ser mais ouvidos por Deus. Tem uma outra coisa que também é muito comum entre nós, e nós achamos que ela é evidência de que Deus vai nos ouvir, mas é um pensamento errado. Você já fez corrente de oração? Pastor, vamos começar uma corrente de oração, porque assim Deus vai nos ouvir. É muito comum nas igrejas evangélicas nós fazemos correntes com aquela impressão de que a união faz a força. A gente entende que muito nós podemos se nós dermos as mãos. Gente, isso aí é filosofia de Rede Globo, tá? Darmos as mãos, começarmos um ano novo. Né? Depende de nós. Não depende de nós. E não é verdade que corrente de oração deixa Deus assim molinho e fala, tá bom, vai. Não é verdade. Mas a gente criou essa ideia de que se nós unirmos em corrente de oração, Deus vai responder nossa oração. Errado. Esse é o mesmo pensamento que Jesus confrontava aqui, que pelas muitas repetições Deus os atenderia. Não é pelas muitas repetições, nem mais gente orando que incomoda Deus e o faz demover de sua posição. Nós temos outro erro relacionado a repetições. É quando nós fazemos nossos atos devocionais mecânicos. E eu estou falando aqui não para gente que nunca faz, porque tem você que está lutando para começar a fazer, mas tem você que já faz. E se você já faz, você sabe do que eu estou falando. Às vezes isso se torna um hábito.
e o hábito não fica apaixonante. Ele fica mecânico. Você tem que fazer, você faz, mas termina e você fala assim: o que eu ganhei com isso? Parece que nada. E quando isso acontece, nós percebemos que é mais fácil do que a gente imagina aproximar-se do Senhor com a boca e com os lábios, mas o seu coração está longe dele, como disse Isaías. Nossos atos devocionais às vezes são mecânicos. E uma outra coisa que eu pensei essa semana, quando eu estava preparando essa mensagem, que me machucou, porque revela as minhas fraquezas também e revelam as suas fraquezas. Você já viu como nossas orações quase sempre são iguais? Você já percebeu que quando você ora sempre parecido? E eu não estou falando só das suas orações, da maneira como você começa e termina a oração. Porque você tem um jeito de começar a oração, que se você não prestou atenção, eu já quero te dizer, provavelmente é a mesma sempre. Você já usou aquela frase inicial que você sempre repete, né? Querido Deus, nosso Pai, seja lá o que for. Você tem a sua, que às vezes passa desapercebido. A gente vai gastar um tempo na semana, no próxima mensagem, falando sobre o Pai Nosso, para que a gente gaste tempo entendendo o que é falar para Deus, Pai Nosso, que estás nos céus. Porque ela não deveria ser uma mera repetição. Assim como a gente termina a oração assim, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Você nem entendeu o que eu falei, de tão rápido que foi. Mas às vezes sai assim. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Com perdão dos nossos pecados, nem doeu. E o em nome de Jesus, então, saiu assim, ó, boca para fora. Mas tem mais. E é nisso que eu me machuco. Quando eu e você nos aproximamos de Deus, parece que a gente fala sempre as mesmas coisas. E sabe quem é que não consegue falar coisas diferentes? Criança. Eu e você somos muito infantis quando a gente ora. Nossas repetições revelam uma fraqueza nossa e uma pequenez de perspectiva. Porque a gente fala sempre a mesma coisa. Isso mostra quão infantis nós somos quando nós falamos com o nosso Pai. E eu gostaria de crescer. Eu gostaria de deixar de ser criança. Eu gostaria que você deixasse de ser criança, para que a gente aprendesse a orar como convém. Por isso eu termino com a proposta de Jesus para corrigir a maneira de orar. Primeira coisa, Deus não precisa de nossas informações para saber o que precisamos ou o que desejamos. Verso 8 fala assim: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Quando você fala com Deus, você não precisa informá-lo, Ele sabe. Pastor, então por que eu oro? Isso que é importante você entender. Inclusive tem um livro cujo título é muito intrigante. Se Deus já sabe, por que orar? Deus já sabe, mas Ele fala para orar. Então por que orar? O que oração faz? É importante você entender o que oração faz. Oração não persuade a Deus. Oração molda você a Ele. Por isso que você precisa orar. Você precisa orar porque quem precisa aprender é você. Você precisa orar não porque Deus precisa saber o que você precisa, Ele já sabe o que você precisa. Você precisa orar e precisa orar corretamente para você ser lembrado do que você precisa. Quando nós falarmos do pão nosso de cada dia, do perdoa as nossas dívidas, do não nos deixes cair em tentação, a gente vai ser lembrado do que a gente precisa, de fato e de verdade. É importante que a gente ore, não para persuadir o nosso Deus, mas para sermos moldados a Ele. É por isso que a gente precisa orar. Deus sabe. Então por que a gente ora? Porque você precisa. Você precisa orar. E eu queria que você lembrasse uma coisa para terminarmos. O texto fala que Deus sabe e Deus recompensa. Então se Deus recompensa os seus, eu queria que você não visse Deus como sendo o gênio da lâmpada, disposto a nos conceder 3 desejos, que às vezes você tem aquelas coisas pelas quais você pede a vida inteira. Eu queria que você soubesse que Deus pode te dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Efésios 3:20.
Ora, aquele que é muito mais poderoso para nos dar aquilo que mais do que nós pedimos ou pensamos, a Ele seja a glória para sempre. A ideia é que nós louvamos a Deus porque Ele não é um gênio que nos concede os 3 sonhos da nossa vida. E às vezes oração é assim, porque eu e você martelamos aquelas três coisas que a gente muito quer. Ô Senhor, pedindo já faz um tempão. Dá, vai. Eu queria que você soubesse que Deus está disposto a dar muito mais do que você sabe pedir. Então aprenda a pedir melhor, por favor, para o seu bem. Aprenda a pedir melhor. Seu Deus não é um gênio da lâmpada. Ele dá muito mais do que você pede ou pensa. Então nós vamos gastar tempo orando nesse final de culto. O que eu quero fazer nesse finalzinho de culto? Nós vamos cantar uma música, vou pedir que a equipe se posicione. E eu queria que nós fizéssemos orações. E eu vou pedir de você o seguinte, eu quero que vocês orem. Eu vou terminar, mas eu quero que vocês orem. Orações breves, mas fale com Deus, fale as coisas que você gostaria que Ele atendesse. Mas não pense no que os outros estão ouvindo ou pensando. Pense nele, a quem você fala, ok? Você